Você já parou para pensar em tudo o que acontece antes de o frango chegar ao seu prato? Muito antes de virar alimento, cada ave segue um caminho guiado por tecnologia, cuidado e precisão. Hoje, na grande fábrica, você vai conhecer o processo de produção dos frangos de corte, desde a incubação até o processamento, e entender por que essa cadeia é considerada uma das mais avançadas do agronegócio mundial. Seleção e incubação dos ovos. Antes de um frango chegar à sua mesa, existe um processo invisível, silencioso e altamente controlado que começa ainda dentro da casca. A produção de frangos de corte tem início com um critério fundamental: a seleção dos ovos. Essa etapa define a qualidade e o desempenho de toda a cadeia. Em granjas matrizes, as aves reprodutoras são cuidadosamente escolhidas com base em genética, saúde e produtividade. Seus ovos são coletados diariamente e enviados a centros de incubação. É ali que a tecnologia entra em cena. Antes de qualquer processo de incubação, cada ovo é avaliado. Equipamentos automatizados verificam peso, formato e integridade da casca. A triagem utiliza sensores ópticos e sistemas de luz intensa, capazes de detectar trincas microscópicas ou anomalias internas, imperceptíveis a olho nu. Os ovos aprovados seguem para bandejas esterilizadas e, logo depois, para a incubadora. Dentro dessas máquinas de última geração, cada variável é controlada com precisão: temperatura, umidade, ventilação e tempo. Durante 21 dias, os ovos permanecem a 37,7 graus Celsius, temperatura que simula com exatidão o calor do corpo da galinha. Mas, ao contrário da natureza, onde há limitações físicas, as incubadoras industriais oferecem um ambiente homogêneo e seguro para milhares de ovos ao mesmo tempo. A rotação periódica das bandejas, cerca de uma vez por hora, garante que o embrião se desenvolva sem aderir à casca, mantendo a simetria e permitindo o crescimento adequado. Este giro também ajuda na distribuição dos nutrientes da gema e da clara, essenciais para a formação óssea, muscular e neurológica do futuro pintinho. Todo o processo é automatizado. Sistemas digitais registram continuamente os parâmetros internos e alertam qualquer variação mínima que possa comprometer o lote. Em alguns centros de excelência, sensores ambientais também controlam o nível de oxigênio e dióxido de carbono no ar, otimizando ainda mais as condições embrionárias. Além da tecnologia embarcada, a biosseguridade é uma prioridade. Os ambientes são rigorosamente higienizados e o acesso é restrito a profissionais treinados. Isso reduz drasticamente o risco de contaminação e protege a saúde dos futuros pintinhos. À medida que os dias passam, as mudanças dentro da casca se intensificam. O embrião cresce, desenvolve órgãos, penas, ossos. No 18º dia, os ovos são transferidos para outra incubadora, chamada nascedouro, onde permanecem estáticos até a eclosão. Finalmente, no 21º dia, a vida rompe a barreira do silêncio. Um a um, os pintinhos quebram a casca e emergem, prontos para iniciar uma nova etapa, agora fora do ambiente artificial que os abrigou com tanta precisão. O que acontece a seguir envolve cuidados veterinários, nutrição controlada e um sistema logístico sincronizado. Mas tudo começou aqui, com um ovo bem selecionado, incubado com precisão científica e acompanhado minuto a minuto. Neste primeiro passo da cadeia produtiva, ciência e natureza caminham juntas. E é justamente nessa harmonia que está o segredo de uma produção eficiente, segura e sustentável. Nascimento e vacinação. 21 dias após a incubação, o ciclo da vida se completa. É nesse momento que os primeiros sinais aparecem. Pequenas rachaduras, sons suaves de bicadas e o esforço dos pintinhos para deixar o interior da casca.
O nascimento ocorre dentro do nascedouro, uma câmara especial, onde os ovos permanecem imóveis e em ambiente controlado. Ali, cada pintinho nasce sob condições ideais, de temperatura e umidade, com suporte técnico e vigilância constante. Assim que emergem, os filhotes demonstram instintos naturais. Se agrupam, se movem em busca de calor e iniciam seus primeiros piados. Mas antes de seguirem para a granja, um cuidado essencial é tomado: a vacinação. Logo após o nascimento, os pintinhos são encaminhados para uma área específica, onde recebem as vacinas iniciais. Esse procedimento é parte de um protocolo rigoroso de biosseguridade e saúde animal. Nessa fase, eles ainda estão com o sistema imunológico em formação e, por isso, são extremamente vulneráveis a agentes infecciosos. As vacinas podem ser aplicadas de diferentes formas: em gotas nos olhos, via oral, aspersão aérea ou até injeção subcutânea, dependendo da política sanitária adotada. O objetivo é imunizá-los contra doenças comuns na avicultura, como Marek, bronquite infecciosa, Newcastle e Gumboro. Ao serem vacinados nas primeiras horas de vida, os pintinhos desenvolvem resistência desde cedo, o que reduz significativamente a necessidade de antibióticos ao longo do crescimento. É uma estratégia preventiva que privilegia a saúde coletiva e a segurança alimentar. Toda a operação é feita com cuidado extremo. A manipulação dos animais deve ser rápida, suave e precisa, garantindo o mínimo de estresse. Além disso, amostras aleatórias são monitoradas para assegurar que a vacinação foi eficaz e que os pintinhos estão em boas condições para seguir adiante. Após a vacinação, os pintinhos são transportados para as granjas de criação, mas não sem antes passarem por um processo de triagem, onde se verifica o peso, vigor e vitalidade de cada um. Aqueles que apresentam alguma irregularidade são separados para cuidados específicos ou descartados de forma ética, de acordo com as normas sanitárias. Esse momento marca uma transição crucial. Da proteção do nascedouro para os galpões de crescimento, os pintinhos partem vacinados, fortes e prontos para enfrentar o próximo desafio: crescer com saúde e eficiência, rumo à próxima etapa da cadeia produtiva. Ambiente controlado. Depois de nascerem e receberem as vacinas essenciais, os pintinhos são transportados para um novo lar, as granjas climatizadas. Esses ambientes modernos são projetados para oferecer as melhores condições possíveis, quase como resort 5 estrelas para aves. Logo na chegada, os pintinhos encontram água fresca disponível em sistemas de bebedouros do tipo nipple. Esses bebedouros são engenhosos, liberam pequenas gotas apenas quando tocados, evitando desperdícios e mantendo o local sempre seco. Um detalhe que faz toda a diferença para a saúde dos animais, reduzindo riscos de contaminação e proliferação de bactérias. A alimentação também segue um padrão de excelência. A ração é balanceada, rica em nutrientes, proteínas e minerais, desenvolvida especificamente para cada fase do crescimento. Tudo é calculado para garantir que os frangos ganhem peso de forma saudável, com eficiência alimentar e sem sofrimento. Mas o cuidado vai além do que se vê. A temperatura e a ventilação dentro da granja são controladas automaticamente. Sensores espalhados pelo espaço medem a umidade, a qualidade do ar e a temperatura, ajustando automaticamente a climatização. Isso garante conforto térmico mesmo nos dias mais quentes ou frios. Outro ponto fundamental está na iluminação. A luz artificial é programada para simular ciclos naturais de dia e noite, respeitando o ritmo biológico das aves. Esse controle influencia diretamente o apetite, o comportamento e o desenvolvimento dos frangos. Mais do que enxergar, eles precisam de luz para crescer com qualidade. E não é só isso. O piso das granjas é coberto com uma cama de maravalha seca, que é constantemente monitorada. Ela ajuda a manter o ambiente limpo e a absorver umidade. Um bom manejo da cama evita problemas respiratórios e lesões nos pés das aves, aumentando o bem-estar e reduzindo a necessidade de tratamentos medicamentosos. Tudo é pensado para garantir conforto e segurança ao longo de toda a vida do animal.
Essa atenção aos detalhes reflete uma mudança importante no setor. Produzir mais sim, mas com responsabilidade, bem-estar animal e foco em qualidade. Essas grandes inteligentes representam o futuro da produção avícola. Tecnologia, nutrição e cuidado caminham lado a lado para garantir que cada frango se desenvolva no seu máximo potencial, com respeito e eficiência. Para os que vão posturar. Nem todos os pintinhos nascidos nas incubadoras seguem para as granjas de corte. Uma parte deles é cuidadosamente selecionada para uma função diferente, mas igualmente importante: a postura de ovos. Essas aves passam por um processo de criação mais longo e recebem cuidados específicos desde os primeiros dias de vida. Tudo é voltado para garantir que, quando atingirem a maturidade, estejam preparadas para produzir ovos com frequência, qualidade e segurança. Durante o período de crescimento, as aves recebem ração especial adaptada às exigências nutricionais de cada fase. A alimentação, o manejo e o ambiente são pensados para fortalecer a saúde reprodutiva e garantir que, ao chegar na fase adulta, a postura ocorra de forma eficiente e contínua. Quando entram na fase produtiva, as galinhas poideiras são transferidas para instalações ainda mais tecnológicas. Nesses locais, a coleta de ovos é automatizada. Esteiras silenciosas passam entre os ninhos a cada hora, recolhendo com delicadeza os ovos recém-postos. O objetivo é evitar o contato manual direto, reduzindo o risco de contaminações e de quebras. A cada hora, milhares de ovos são coletados de forma rápida, padronizada e segura. Mas o processo não termina na coleta. Antes de seguirem para o consumidor, os ovos passam por um verdadeiro dia de spa. Primeiro, são lavados em máquinas especiais que utilizam água morna e detergentes suaves. Em seguida, são submetidos a um processo de sanitização que elimina qualquer micro-organismo presente na casca. Depois disso, cada ovo é inspecionado sob luz intensa, um método chamado ovoscopia. A técnica permite identificar trincas, deformações e até imperfeições internas, como manchas ou bolhas de ar. Só os ovos que atendem aos padrões de qualidade seguem adiante. Eles são então classificados, organizados em bandejas e embalados com precisão. Cada lote recebe identificação e rastreabilidade, permitindo que se saiba exatamente sua origem e trajeto até o ponto de venda. Esse processo garante que o alimento chegue à mesa do consumidor com máxima segurança e frescor. Por trás de cada uvo no supermercado existe um sistema robusto, silencioso e altamente tecnológico. Para as aves poedeiras, o cuidado é diário, e para cada ovo há uma história de dedicação, ciência e respeito pelo alimento que nutre o mundo. A produção de corte. Enquanto algumas aves são preparadas para a postura de ovos, a maioria dos pintinhos segue por outro caminho. Esses animais estão destinados à produção de carne e são encaminhados para granjas conhecidas como granjas de corte. Nesses espaços, tecnologia e bem-estar animal caminham lado a lado. Os frangos crescem em ambientes climatizados, com ventilação automatizada, iluminação artificial programada e acesso contínuo à água limpa e ração balanceada. A alimentação é cuidadosamente formulada para cada fase de desenvolvimento, garantindo ganho de peso rápido, mas de forma saudável. O objetivo é claro: alcançar o peso ideal no menor tempo possível, sem comprometer a saúde das aves e sem perder qualidade no produto final. Com ciclos de crescimento que variam de 40 a 50 dias, cada lote de frangos é acompanhado de perto, com registros precisos de desempenho, conversão alimentar e bem-estar. Quando atingem o ponto de abate, os frangos são transportados para unidades de processamento, instalações industriais com alto nível de automação e rigor técnico. Ali, o que se vê é o ápice da tecnologia aplicada à indústria alimentícia. Desde a chegada até o empacotamento final, todas as etapas seguem protocolos sanitários rígidos. O abate é feito de forma humanizada,
respeitando as normas internacionais de bem-estar animal e minimizando o estresse dos animais. Um cuidado que influencia diretamente na qualidade da carne. Após o abate, as carcaças são resfriadas rapidamente, inspecionadas por veterinários oficiais e separadas em cortes específicos: peito, coxa, sobrecoxa e asas. Cada etapa é realizada por equipamentos automatizados e supervisionada por equipes especializadas em controle de qualidade. A etapa seguinte acontece na área de empacotamento. Ali, os produtos são embalados a vácuo ou em atmosfera modificada, o que prolonga a validade e mantém o frescor por mais tempo. Cada embalagem recebe um código único de rastreabilidade que permite saber exatamente de onde veio aquela carne, quando foi processada e para onde será enviada. Milhares de toneladas de carne de frango saem dessas plantas todos os dias. Elas abastecem supermercados, açougues e redes de alimentação em todo o Brasil e também são exportadas para mais de 150 países. O Brasil, inclusive, é hoje um dos maiores exportadores mundiais de carne de frango, resultado direto da eficiência, da tecnologia e do controle adotado por essa indústria. Por trás de cada pedaço de frango no prato, há uma cadeia produtiva integrada que reúne ciência, responsabilidade sanitária e compromisso com a excelência. Na produção de corte, cada detalhe importa, porque alimentar milhões de pessoas todos os dias é uma missão que exige precisão absoluta e responsabilidade. Segurança e distribuição. Após passar por cada etapa da criação e do processamento, o produto final está pronto. Mas antes de chegar ao consumidor, existe um último elo fundamental nessa cadeia: a segurança e a distribuição. Cada bandeja, cada embalagem, carrega mais do que carne de frango. Carrega um sistema rigoroso de controle de qualidade. As plantas frigoríficas são fiscalizadas por órgãos como o Serviço de Inspeção Federal e seguem padrões internacionais de segurança alimentar. O processo de rastreabilidade é um diferencial. Por meio de códigos impressos nas embalagens, é possível identificar o lote, a origem da ave, a data de abate, o local de processamento e a validade do produto. Esse sistema garante transparência e permite o rápido recolhimento de lotes em caso de qualquer irregularidade, algo raro, mas que precisa ser possível. Do controle de temperatura ao monitoramento de higiene nas linhas de produção, tudo é feito para garantir que o alimento chegue intacto até o destino final. E aqui entra outro protagonista: a logística refrigerada. A carne de frango é extremamente sensível a variações de temperatura. Por isso, o transporte é feito em caminhões refrigerados, com sensores que monitoram constantemente as condições internas. Qualquer alteração fora dos padrões aciona alarmes e impede o descarregamento no destino. A logística precisa ser ágil e precisa. Em poucas horas após o processamento, os produtos chegam a centros de distribuição e, em seguida, às prateleiras dos supermercados. O frescor é preservado e o consumidor tem acesso a um alimento seguro, nutritivo e de origem controlada. Esse ciclo se repete diariamente, em escala nacional e internacional. O Brasil exporta carne de frango para mais de 150 países, uma operação que depende da confiança de que o produto seguirá rigorosamente todos os padrões exigidos. Em um mundo que enfrenta desafios crescentes de segurança alimentar, garantir que milhões de pessoas recebam alimentos seguros e acessíveis é uma responsabilidade global. Por trás de um simples pedaço de frango existe uma rede sofisticada de inovação, responsabilidade e controle. E é essa estrutura invisível que transforma o campo, a granja e a indústria em alimento para o mundo. Do pequeno ovo à prateleira do mercado, o frango de corte percorre uma jornada impressionante. Cada etapa, da incubação ao crescimento, da vacinação à industrialização, é guiada por tecnologia de ponta, controle rigoroso e profissionais comprometidos com a qualidade. Por trás de um alimento aparentemente simples, existe uma cadeia sofisticada que une ciência, bem-estar animal, segurança alimentar e logística precisa.
O que chega à mesa de milhões de pessoas todos os dias é resultado de um sistema integrado que funciona com precisão e responsabilidade. E ao entender esse processo, percebemos que a produção de alimentos vai muito além do campo. Ela envolve pesquisa, inovação, decisões estratégicas e, acima de tudo, respeito, tanto pelos animais quanto pelos consumidores. No mundo moderno, onde a demanda por alimentos cresce a cada ano, a eficiência e a segurança da cadeia produtiva são mais do que uma exigência, são uma missão. Se você gostou de conhecer os bastidores da produção de frangos de corte, continue com a gente aqui no canal Grande Fábrica. Temos uma série de vídeos sobre os bastidores das grandes indústrias, do agronegócio à tecnologia, da energia à transformação dos alimentos. Você vai descobrir como funcionam fábricas automatizadas, sistemas logísticos de larga escala e os processos que garantem a produção em massa com qualidade e controle. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e mergulhe com a gente nos bastidores do mundo industrial. A Grande Fábrica. Informação que alimenta sua curiosidade.